Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje o nosso tema aqui, nós vamos falar sobre janelas abertas do passado. Isso é um tema bastante recorrente e que acontece, né, com muita gente. As pessoas têm isso o tempo todo, o tempo inteiro ali com essas janelas do passado e elas não se dão conta disso. Quando eu começo a trabalhar com as pessoas e quando começa a puxar ali o que está dentro dela, quando eu começo, eu brinco muito assim, eu falo com as pessoas que quando ela passa num atendimento comigo, eu vou apresentar ela para ela mesma. Então eu falo, ó, a partir de agora você vai se conhecer, você vai saber quem é você, né? Porque você ainda não sabe, você ainda não tem noção de quem realmente você é. Qual as potencialidades que você tem aí dentro, porque você traz é, lembranças, memórias de uma vida que você precisa reconhecer o outro, lembrar do outro, fazer para o outro, né? Desde a tua infância são as recordações que você tem. O restante do teu potencial humano que você tem dentro de você, ninguém ativou isso. E quando você se dá conta, você está fazendo as coisas para o mundo, para fora, para os outros, e não criou consciência disso. Gente, quando eu falo criar consciência, é você entender realmente, porque você fala, eu tenho consciência disso. Não, você não tem consciência, você tem o senso comum. Eu friso isso aqui nas minhas reflexões o tempo todo. O senso comum não é consciência, não é porque a maioria está fazendo assim que você tem consciência que é assim, não. Você tem o senso comum que é assim. E muitas vezes, né, por certo, a maioria das vezes, não é daquele jeito que a maioria fez que vai dar certo para você. Por isso, quando eu falo que eu quero participar da minoria, as pessoas elas estranham. Falar, você é esquisito. Não, esquisito é você que não ativa o teu potencial humano e fica aí vivendo a vida puzuto com Z. Então, quando você olha para isso, e a gente fala principalmente de passado, né? Essas janelas do passado, né? O passado que não passa, que fica ali dentro, que traz lembranças o tempo inteiro, você não se pergunta por que é que fica isso aqui dentro. Então aqui eu posso te dar vários, mas inúmeros exemplos, tá? De passado que não passa. Relações que ficam pendentes no mundo. Você tem aquelas janelas, é como se você estivesse numa sala. Você tem aquela janela dos amigos. Amigos que se foram, né? Que você perdeu, que não tem mais parte da tua vida, que você brigou. Dentro da família, quando a gente junta pessoas, né? Você tem aquelas pessoas que você não vê mais, que você perdeu contato, aquelas pessoas que de alguma forma elas se afastaram de você ou porque brigaram com você ou porque seguiram rumos diferentes, caminhos diferentes do seu, né? E mudaram, foram para outros lugares, enfim, tomaram outros rumos mesmo, né? Outros nortes. Tem as pessoas que morreram, tem as pessoas que simplesmente sumiram, né? Que você não sabe onde está, o que aconteceu, do que se deu. E você continua com outras situações para você, com outras pessoas entrando na tua vida. E ali as coisas não vão acontecendo. Tem trabalhos que você fez, situações que você passou, experiências que você viveu, que foram incríveis na tua vida e que hoje não existem mais. Eu fiz projetos bacanas, lá no meu trabalho eu realizei tantas coisas, eu fiz isso. Aqueles momentos de lazer que você tinha, os estudos que você já fez, os lugares que você frequentou. Tudo que você passou ali foram experiências na tua vida. As casas que você morou, os carros que você comprou, né? Os investimentos que você fez, o que você adquiriu, o que você, né, rechaçou, mandou embora. Isso tudo está ali dentro de um contexto de vida. Mas por que é que tem coisas que eu seguro? Por que é que tem coisas que não passa? Eu troquei lá meu carro
E eu vi que meu primeiro carro, eu lembro, eu tive meu primeiro carro, tá? Você conta uma história, mas você não tem um apego àquele carro. Porque hoje você tem um carro melhor. E você tem aquilo ali, mas aquilo você não se prende, aquilo não te machuca. É uma lembrança que você tem que a gente não esquece, né? Mas tem algumas coisas que você não larga. Tem coisas que você tá preso lá no fundo da alma. Nos relacionamentos, por exemplo, né? E quando eu falo relacionamento, claro, vem à tona sempre o bem-estar, mas não é somente o bem-estar. Mas eu vou pegar o bem-estar como referência. Então você tá lá e separou. Por algum motivo separou, não deu certo, brigou. Você não larga. Você fica preso no bem-estar. Você fica presa naquela porcaria que já acabou, que já não tem mais função para tua vida, mas sempre tá lembrando. Se morreu ainda, puta merda, pior. Só que não te falaram uma coisa. Quando você fica ali com essa situação, né? Essas janelas do passado, que elas estão abertas na tua vida, e você não fecha isso, você trava a janela das oportunidades. Enquanto a janela do passado não fecha, a janela das possibilidades não se abre na tua vida. E eu quero que você reflita com bastante consciência disso. E olhe bem a tua vida, se este for o teu caso. Se você não fechar, eu vou reiterar aqui, se você não fechar as janelas do passado, não se abrirão as janelas das oportunidades na tua vida. Vamos pegar o bem-estar. O bem-estar está lá, tá? Por algum motivo vocês separaram. Vocês brigaram, viram que não dava mais certo, separou, né? Sumiu, teve traição ou simplesmente morreu, processo natural da vida. Separou, não estão mais juntos. Ou você lembra, se separou, você lembra porque fez isso, fez aquilo, teve uma briga, não sei o quê, mas continua vivo aí, e porque isso, porque aquilo, você vai achar 1 milhão de motivos para se ligar no bem. Desgraçado que fez isso comigo, aquilo, e ela também, desgraçada que mexeu assim, tá? Tudo bem, você tá ligado lá. O tempo todo trazendo essa energia, vira e mexe, lembra, vem aqui. Se morreu, você vai ter geralmente uma culpa, um pesar de peso, porque não fez, como seria, e se tivesse, e eu podia ter realizado, eu podia ter feito, e se? O e se a gente abre um leque infinito. Em ambos os casos, você não abre, tá? Porque não importa se morreu, se separou, se foi embora, se sumiu, não importa, a energia é a mesma, gente. Morto e vivo é a mesma energia. A pessoa vem pra mim e fala, mas é porque morreu, sabe? Eu tinha com meu pai, mas meu pai já morreu, e daí? A energia tá aí. Você pensa nele como se estivesse vivo, o corpo não entendeu que ele morreu, o corpo já sabe que tá ali. Você sente a mesma coisa, a pessoa morreu, você pensa nela. Se você tem um pesar, você sente a dor aqui, como se você estivesse no velório. Parece que não enterra nunca. E é isso que acontece. Não enterra nunca. Fica ali reverberando no teu corpo. Então, quando você tem essa situação, o que acontece? Você está preso ali, essa janela do passado não foi fechada. Então, a nova janela das novas oportunidades não se abrirão. Por quê? O bem é um caso bem legal de pegar. Como é que você vai se relacionar legal com alguém se você está com outro? Mulherada sabe bem, né? Pegou o homem casado. E aí? Como é que você se relaciona bem com o cara? Não dá, né? Vai ter dias e horários para poder se encontrar. Quando tiver um espaço na minha agenda. Porque senão, né? Não consegue fazer a coisa. Um final de semana junto, jamais.
Domingo, então, nem pensar. É? Como é que vai fluir esse relacionamento? Não flui. Ou você se põe numa posição que fala tudo bem, ó, o dia que você quiser vir, você aparece aqui, tanto para o homem quanto para a mulher, e tudo bem, ou tua vida vai virar um inferno. Porque você vai ter momentos de solidão nos grandes eventos, as grandes festas, né? Natal, Ano Novo. Como é que vai ter um relacionamento? Não pode, porque já está ocupado. Então não tem uma porta, você não abre a porta das possibilidades, porque você está preso num passado. Separou, saiu, morreu, não tem mais. Eu troco os homens da prateleira, a mulherada da prateleira. E eu vou porque é um ciclo natural da vida. Nada é forever. Mas a gente se prende nas pessoas. Se você foi um filho, um pai, uma mãe, né, um irmão, enfim, tirando o bem-ê, os outros agregados da família, a mesma coisa. Você não abre a porta, a janela das possibilidades. Poxa, por vezes a tua mãe te enchia o saco, perturbava, pegava no teu pé, né? Atormentava, ou dava trabalho, ou ficava lá. E você cuidando e fazendo e olhando, e ele brigando, botando aquela energia ruim. Aí ela morre. Em vez de você falar, ai, graças a Deus, agora tá tudo bem, não. Você chora e você vai atrás. Jorge, você falou, graças a Deus que a mãe morreu. É, e vocês precisam começar a entender isso. Porque a mãe aqui neste país, Nossa Senhora da Cozinha, ó, não pode. Como não pode? Pô, já vi aí, eu atendo, gente, mais de 20 anos passando por casas, empresas e lugares. Eu tenho muita bagagem, muito material para falar isso para você. Tem cada mãe fila da puta que faz o inferno na vida. Que quer dominar, principalmente mãe de homem. Ela quer casar com o filho. Nenhuma nora serve, nenhuma mulher serve e tem que ir lá fazer. Gente, é aquelas coisas de novela. Quando uma mulher dessa morre, é um alívio na vida da pessoa. Claro que ela não tá lá à toa, né? O panguão precisa entender porque é dominado pela mãe. Aí é outro papo que a gente pode falar numa outra reflexão. Mas eu tô falando, aquilo ali é um pé no saco. Então quando morre, dá um alívio. E fica bem das coisas, começa a fluir sem ela lá. Mas a pessoa fica chorando, acendendo vela e pedindo psicografia e tudo mais para saber como é que tá. A pessoa não cuida nem dela aqui, quando ela tá viva aqui, e aí ela quer psicografar quando morreu. Quer ir atrás de carta para saber como é que tá, quem trouxe, o espírito falou e disse e tal. Então, gente, se a gente parar e observar, é uma loucura, é um abandono, uma favela astral que a gente vive, horrorosa. E que você não se dá conta disso. Pô, minha mãe morreu, foi um alívio. Ó, que bom. Ave, como ave. Você não conheceu, você não sabe como era o relacionamento. Muitas vezes está doente, entrevada, zoada em cima de uma cama. E você fica lá. Então, se morre é um alívio, gente. É um fardo a menos. E não adianta você falar que não, porque lá no fundo da alma, é assim que você sente. Mas não pode falar, porque tem uma moral, tem um negócio aí fora. E nisso, a gente não abre as portas das possibilidades, as janelas das possibilidades. Então, toda vez que você se prende nessa situação, você fica assim. Você pega, por exemplo, irmãos. Os irmãos não se dão. Tá tudo certo se eles não se falam. A mãe quer juntar. Quando ela quer juntar isso, ela não entende o fluxo, as leis da vida. Ah, mas eles são irmãos. E daí? Tem filho que não gosta de mãe, tem mãe que não gosta do filho. Ai, uma mãe nunca deixa de gostar de um filho. Aham. Vou te dar uns exemplos aí, se o pessoal autorizar, bater um papo com vocês. Como eu falei da mãe, quando morre é um alívio, muitas vezes o filho morrer não é um alívio para a mãe.
Só que ela não assume isso, né? O povo assume, fala que isso é um pesadelo. Então aqueles irmãos não se dão. Quando tenta juntar aquilo, dá um inferno. Porque tem alguma história ali, isso aí também a gente pode falar num outro áudio. Mas o problema é, você não pode juntar ali, não se meta. Porque você fica preso às situações do passado. Então a mãe quer juntar, por quê? Porque ela às vezes se sentiu rejeitada lá com os irmãos dela, com as coisas dela, ou aprendeu isso com a nona, que não pode, que tem que ser, e chega aqui ela repete. Ou seja, ela está presa a um passado, ela não evoluiu, não conseguiu entender, e quando ela não consegue entender, ela repassa isso para os filhos. A vida vira um inferno. Como ela não aprendeu a colocar isso para frente, a deixar essa janela do passado, ó, minha mãe ensinou assim, mas eu tô vendo que assim não dá certo, deixa ele separado, mas ver o que a vida toma, sabe, Deus cuida, sabe essas coisas, você fala, Deus, porque se você não tem isso guardado dentro de você, você fala, mais cedo ou mais tarde eles se entendem ou não, sei lá, é problema deles, e você vai. Mas quando esse passado não é fechado, essa janela, você quer juntar, porque você aprendeu que dois irmãos não podem brigar, tem que ser unidos pelo laço sanguíneo da família. E aí você acaba com a tua família. E com você, inclusive, com os dois. Então, como você não fechou essas janelas do passado, você não abre a janela nova da possibilidade. A possibilidade deles fazerem o que eles querem, viver e você viver a tua vida, sem ter que ser o fiscal de Deus, juntando as coisas erradas do mundo. Então, quando eu falo para vocês aqui sobre essas janelas do passado, vem um monte de coisa na vida de vocês, em que vocês não aprenderam a largar. E com isso, vou aqui falar muito isso hoje nesse áudio. Reiterar o tempo todo. Você não fecha a janela do passado, você não abre a janela do futuro, você não abre as janelas de possibilidades. Se você tem um emprego, você amava aquele emprego, eu adorava aquele emprego, porque era lindo, maravilhoso, e lá eu fazia, eu acontecia. Tá bom, você fez, criou, né? Aprendeu um monte de coisa, se deu muito bem lá, ovacionado, nossa, oh, que pessoa linda, maravilhosa. Tá, realizou muito, te deu um tesão grande de fazer, você se sentiu importante, que bom. Só que aí você sai daquela merda e não esquece aquela porra daquele trabalho. O tempo inteiro você vive falando do trabalho, que era, como era bom, porque acontecia. A empresa faliu, fechou, foi comprado por outro. E você ainda tá lembrando daquela merda. O que acontece? O corpo não sabe se você saiu ou não saiu, não interessa. Aqui dentro o bicho tá escutando. Você falar e viver e reviver aquilo e tudo mais. O que faz? Não vem novo. Ai, não arrumo trabalho. Claro, você já está empregado. Empregado na ameba. Aí quando você fica empregado aí na ameba, chorando, lembrando, vivendo do teu passado, como é que vai abrir a possibilidade? É como eu iniciei o áudio. Você quer um benê, quer ter um relacionamento bacana, legal, curtir gostosinho. Mas como você já está casado com a pessoa que foi embora, ou com o defunto, ou com quem for? Não tem condição, gente. Se você não solta, tem que largar. Se você se realizou, aprendeu a lição, foi, passou, não volta mais, graças a Deus, né? Já pensou se tudo que foi embora tivesse que voltar na tua vida? Que merda que ia ser? Então você não tem o novo, você não tem as possibilidades novas. Por isso que a vida vem, muitas vezes, e passa o rodo. Porque a pessoa se segura tanto, se segura tanto, se segura tanto, que não tem outra situação, tem que arrancar tudo. Se não sai de lá, a gente põe um tsunami, um furacão, um deslizamento, para tirar o demônio dali que criou raiz. Para ver se rola junto lá com a lama, para ver se acorda um pouco. Acorda na avenida, lá embaixo. Para poder se mexer um pouco. Então, o que a gente chama de catástrofe, tragédias, na natureza não existe isso.
A natureza ela sempre vai fazer um movimento para esse renascimento quando está muito apegado naquela situação. Aí vem as doenças, aí vem, né, uma série de situações que é justamente para você poder acordar para a vida. Para você fechar essas janelas do passado. O que já foi, já foi. Quantas pessoas falam, se eu queria voltar a ter 20 anos com a cabeça que eu tenho. Olha, vê o devaneio. Eu queria voltar a ter 50 anos, queria voltar a ter 20 com a cabeça de hoje. Como? A mesma coisa você falar, eu queria ser um adulto num corpo de criança. Tem condição, gente. Você só tem essa cabeça de hoje porque você passou pelas experiências. Não tem como você ir lá atrás com a experiência de hoje sem ter passado por ela. Como é que passa de ano sem estudar? Sem ir na escola? Como é que vai para a faculdade sem ter o fundamental? Não tem como, gente, não tem condição. Então a gente vive numa ilusão, num devaneio muito grande. Você teve situações lá na tua família, junto com a tua mãe, que ela fez coisas para você, né? Eu falo os pais, né? Mãe, mas os pais. Que não foi legal. Você falou, pô, isso não é legal, me segurou, me prendeu. Pô, se pudesse ter dado mais um apoio para mim, eu tinha um talento para isso, para aquilo, mas nunca me apoiou, nunca não fez. Então você cobra os pais. Sem perguntar se eles tinham condições para. Mas você cobra. Você quer ser amado pelo pai e pela mãe do jeito que você achou que tinha que ser. Eles deram o que eles tinham. Mas você fala que não, que foi rejeitado. Que ele não amava você do jeito que você queria, porque você é meio chiclete, então você só quer tudo pra você. O lindo, né? A linda. E aí não entende esse processo. Quando você cresce, casa, entendeu? E aí começa a ter os filhos, você quer dar o carinho pros filhos que você não teve. Ó a merda feita. Porque aí você tem aqueles filhos, né? Para aquela mãe. Aqueles filhos que não quer isso, que não gruda, não se pega em nada e sai fora. E você sofre anos a fio com os filhos, porque você também se sente rejeitado, porque você quer dar o carinho que você não teve e agora os filhos não querem. Como que eles não querem o carinho que você quer? Já sabe, né, como é a tua história com os filhos. Os filhos fazem 18 anos e some no mundo. Claro, né? Senão você vai pôr corrente neles. Leva pra passear igual o cachorro. Não dá. Por quê? Porque esse passado não passou. Você não fechou as janelas do passado. Você ainda está presa naquela infância, naquela situação em que você queria, com aquela cabecinha que você tinha. Então você vê as coisas de uma forma que está dentro de você. Mas o que você vê lá fora não é o mundo real, é a tua realidade. E a tua realidade é só tua. Por vezes, quando você confronta isso com alguém, né, sai faísca. Se eu for lá na tua casa e perguntar pro povo lá, eles vão contar uma história totalmente diferente da que você me conta. Isso é a coisa mais comum. A pessoa vem falar com problema de filho, eu falo que eu falo com o pai e a mãe. Que a criança está sentindo impacto. A criança, ela vem, né? Mas a criança está ficando zoada, pai e mãe píssico. Mas não tenha dúvida disso. Ah, mas o problema é que meu filho quer falar comigo? É. Aí quando eu vou falar, você vai descobrir que quer segurar, quer prender, quer fazer, tem que, com a cabeça de frango que você tem hoje, que não cuida da tua vida, não sabe sentir, cuidar dos teus sentimentos, não fecha as janelas do teu passado e você acha que tem condições de educar uma criança. Eu não sei nem qual é a função da vida de dar um filho para você. Porque, olha, com essa cabeça, era melhor não procriar, não. Que vai dar problema. Então, gente, é importante. Eu dei vários exemplos aqui para vocês. Quando você não fecha essas janelas do passado. Então, é importante que você crie consciência disso. É muito importante.
Porque você precisa fechar isso de uma vez. Você não pode mais conviver com isso. Porque senão você não abre essas janelas das possibilidades. A vida está aí acontecendo. As coisas estão aí para todo mundo. Não tem falta de nada. Não tem problema em nada. A problemática do mundo é o ser humano. Nós criamos problemas para nós mesmos, em detrimento de um progresso, de uma evolução, né? Que temos que crescer, temos que fazer isso. O discurso, ele é muito lindo, mas a prática não funciona assim. Então você destrói uma coisa aqui para depois tentar construir uma coisa sintética lá. Você destrói o que é natural para criar uma coisa sintética. E aí você vai desequilibrando. Em vez de você cuidar do teu corpo não comendo porcaria, você procura um remédio para que você não sinta o efeito da porcaria. Não é assim que a coisa funciona. Se a gente começar a observar bem o movimento da natureza, das forças da natureza, você vai entender. E você vai ver que na natureza nada fica do passado. Tudo vai se deteriorando. Tudo vai deixando. O que não é funcional na natureza, ela extingue. Olha, isso aqui está extinto. Por quê? Porque não é mais funcional. Por que não tem mais dinossauro aqui? Porque não é funcional. Porque vários bichos deixaram de existir, porque não é mais funcional. Ah, era tão bonitinho, o bichinho lindo mas não existe mais. Ah, mas é porque o homem extinguiu. Não, o homem extinguiu porra nenhuma, porque ela tem a barata aí hoje que o homem não consegue extinguir esse bicho. Eu não sei o que ele faz aqui, qual é a função dela, mas ela tem uma função importante, porque ela é funcional. Uma só parece milhões dela. Uma baratinha produz 200 por vez, 500, né? Então, todo lugar ela tem, não consegue acabar com ela. Então, não é isso que o homem é o predador, estraga. Não, ele só vai estragar o que é estragável. O que não é, ele não consegue extinguir. Ele mata um, a natureza põe 1000. Ele tira 100, a natureza põe 500. Então, não tem esse poder todo. É que a gente não sacou ainda a coisa. Não entendeu as leis da vida. E aí, como a gente tem aquela cabeça do passado, do que foi colocado dentro da gente, não abriu a porta das possibilidades, do novo conhecimento, de entender as leis da vida, como é que funciona tudo isso, a gente vai achando. E quando eu não acho, eu pergunto para quem eu acho que acha. O que você acha? Aí o outro acha, né? E ali a gente vai dando poder aos outros, a gente vai adorando bezerro de ouro, vai acreditando nos gurus, cartomante, né? No povo. E vai que vai. Eu sempre querendo saber o futuro. Eu não lido com o meu passado, não consigo entender o meu presente, mas eu quero saber como será o meu futuro. Eu conto pra você, vai ser uma merda. Não precisa de carta, não precisa de evidência. Ah, já, como que vai ser lá no meu futuro? Eu não sei, como é que foi teu passado? O que tá aí dentro? É porque, então, você já sabe a merda que vai ser. Esqueceu o Benê? Não esqueceu, né? Esqueceu lá os problemas com a mãe, com o pai? Não. Então teu futuro vai ser uma merda. Pronto, acabou. Próximo. É rápido. Por quê? Porque você não vai abrir as portas das possibilidades, a porta do novo, porque você não resolveu o velho. E aí a coisa ela continua assim. Então, pessoal, esse áudio aqui acho que foi bem explicativo hoje para vocês, bem prático, para que você olhe e veja direitinho aí. Você, como é que tá as janelas do passado? Essas janelas abertas do passado. Será que você vai conseguir fechar e resolvê-las? Agora é com você. Um bom estudo a todos, um grande beijo e até a nossa próxima reflexão.